Bem-vindos ao módulo 5, aula 2, em continuidade com a temática Impactos da privacidade e proteção de dados nos metaversos, com o professor João Pérez. Olá, é muito bom estar com todos aqui novamente, dando continuidade. E eu queria apenas justificar essa imagem aqui na frente, porque quando nós falamos de impacto da privacidade e proteção de dados no metaverso, a parte mais importante são os nossos dados pessoais. Vamos lembrar que na aula 1 a gente falou bastante das leis, falou bastante da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aqui essa simbologia de mostrar, teoricamente, um avatar, onde na cabeça dele eu tenho uma máquina complexa, porque é o que acontece conosco. Nossa mente aqui e tudo que nós temos uma complexidade muito grande. Então, nós vamos tratar disto hoje. É um assunto um pouco árido, mas nós vamos ter oportunidade ainda de alguns temas específicos ver mais para frente, no módulo 6, 7, a gente ainda vai ter oportunidade de continuar nesse caminho de consolidação de conhecimentos. Neste módulo 5, aula 2, nós vamos estar fornecendo aqui uma série de materiais, além da nossa apresentação que está aqui, um e-book, né, sobre direito no metaverso, dois artigos, um falando de vida, ética, privacidade no metaverso, outro artigo falando de privacidade, especificamente no metaverso, uma publicação de tecnologias de melhoria de privacidade, um manual de preservação de privacidade da ONU e um documento técnico, que é do qual a gente tem fundamentação para a parte de identidade pessoal. No pós-aula, nós estamos disponibilizando o manual 2022 da ENISA, né, que fala sobre engenharia de proteção de dados, que é um tema-chave de toda a fundamentação técnica do que nós vamos estar falando hoje. Então, aqui nós temos, para a gente começar e recordar, né, nós temos aqui um axioma. Por quê? A definição de que todas as leis, regulamentos, normas do mundo real, a gente pensar nisso, poderão ser facilmente ajustadas às necessidades dos mundos virtuais. Por que é um axioma? Porque a questão é a seguinte: todo mundo, nós já falamos isso aqui várias vezes, todo mundo até pode parar para pensar, mas vai ter gente sempre aquele que fala, bom, mas será que é verdade? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou adaptar? Aqui tem um importante parâmetro para nós lembrarmos. O conceito de metaverso nos leva a que o mundo metaverso é um mundo que busca espelhar a realidade do mundo real. Então, se ele busca espelhar os problemas do mundo real, eu falei isso várias vezes, eles se refletem de maneira íntegra no mundo virtual. Então, por isso, todas as leis do mundo real, com pequenos ajustes, evidente, falando de todas as áreas humanas, né, que as leis buscam cobrir, elas facilmente se adaptam às nossas necessidades ou às condutas éticas, morais, cidadania e tudo isso dentro dos mundos virtuais. Então, vamos entrar aqui, e o tema hoje é um pouco crítico, e para poder entrar nesses temas críticos, eu vou dar 4 definições que são de extrema importância para a gente não tirar da cabeça. Primeiro, lembrar que privacidade é um atributo dos dados pessoais complementares à CID. Isso eu falei na nossa aula passada. CID é confidencialidade, integridade e disponibilidade, que é padrão da ISO 27001, 27002. Então, a confidencialidade, integridade e disponibilidade, antes a segurança da informação não se preocupava com a privacidade. Com a atualização recente da 27701, então, o parâmetro, né, vamos dizer assim, o atributo privacidade, ele se soma à CID. Então, não podemos esquecer isso. Aí existe uma outra definição. O que é proteção? Proteção de dados. Na verdade, são ações que nós tomamos, medidas técnicas, administrativas e funcionais, que, devidamente analisadas em função da necessidade e adotadas e aplicadas de forma prévia e preventivamente, garantem o que a gente chama de nível de proteção do ambiente ou proteção de dados.
Então, vamos pensar assim. Um outro termo que é bastante usado, todo mundo fala, tal, nós não vamos hoje nos aprofundar nisto, mas para vocês vão ter uma visão de criptografia, que é um processo, né, algébrico que permite alcançar determinados níveis de proteção, mas nunca 100%. Praticamente 100% de proteção não é que é impossível, já se prova que é impossível, mas economicamente inviável. Então, é importante lembrar que a criptografia é uma ferramenta, a criptografia é uma ferramenta que nos permite ampliar muito a questão da CID e da privacidade, ok? E segurança? Segurança é outra coisa que todo mundo fala, né? Ah, é segurança para cá, segurança para lá, mas, na verdade, segurança é um sentimento que nós temos, sentimento humano, né? A sensação de se sentir protegido, seguro. Ele é apenas um sentimento. No entanto, quando a gente olha sobre a ótica técnica, a segurança ela pode, ou o nível de segurança, o nível de proteção aplicada, ela pode ser medida, controlada, gerenciada e certificada. Então, por exemplo, a ISO 27002 dá um conjunto, né, de 114 controles de melhores práticas de segurança da informação. Se a empresa estiver seguindo todas elas, obviamente, dentro da sua necessidade, do seu perfil, se estiver seguindo todas elas, ela pode ser certificada pela 27001, que é o parâmetro que faz o processo de certificação e de gestão da 27002. Então, isso aqui é importante a gente lembrar, porque agora nós vamos entrar num assunto que é da nossa importância vital dentro do metaverso, principalmente pensando na proteção de dados pessoais, que, na verdade, são proteção dos nossos dados pessoais. Nós, como avatares, entrando no metaverso, são os nossos dados que precisam estar protegidos. E aqui o tema são técnicas, né, de computação que aumentam a privacidade atendendo os requerimentos da LGPD. Então, nós vamos ver esse assunto, que ele é um assunto bastante consolidado já, mas não é muito conhecido, mesmo por gente muito experiente, muitas vezes ele não é muito conhecido. O ponto-chave para que a gente entenda, nós temos no mercado internacional alguns cursos de, vamos dizer assim, pós-graduação em engenharia, na área de engenharia, que é a engenharia da privacidade. Então, a Carnegie Mellon University, lá nos Estados Unidos e em Portugal, inclusive, já possui esse curso de engenharia de privacidade, e esse curso ele é focado para que engenheiros formados em qualquer que seja a disciplina possam entender como proteger dados pessoais, manter a confidencialidade em aplicações, em softwares que são utilizados dentro da sua profissão. Então, por exemplo, um engenheiro, vamos dizer assim, mecânico, que utiliza ferramentas e softwares, ele precisa ter capacidade de entender os processos ou os requisitos para que as ferramentas de software que ele utilize ou venha a projetar ou venha a definir, elas mantenham no seu bojo a questão de privacidade de dados. Então, são uma série de técnicas, né? E hoje, em qualquer campo da engenharia, qualquer campo de pesquisa, nós trabalhamos principalmente com Big Data, né, com dados, grandes bases de dados, data lakes, de volumes, são vários Big Data dentro de uma estrutura, onde a gente faz o que a gente chama de disputa de dados para poder analisar dentro de vários bancos de dados aquele conjunto de dados que vai atender a uma determinada aplicação. E para isso, quando a gente olha para a engenharia da privacidade, a gente tem que pensar na PEC, que é o quê? É a computação que dá suporte avançado para a privacidade, garantindo a privacidade de dados pessoais. Quando a gente fala aqui de PEC, ou seja, de computação melhorada para a privacidade, né, com melhorias para a privacidade, a gente tem que lembrar de alguns
acrônimos e siglas que são altamente utilizados. Então, isto aqui tem que começar a entrar no nosso jargão, no nosso mindset, para que a gente entenda como isso funciona e por que isso é importante. Eu vou falar aqui alguns termos, né, que alguns já são, vamos dizer assim, vou falar aqui de PETS. PETS é um acrônimo, porque eu não falo PETS, não, eu falo PETS. Então, ele é um acrônimo. Se eu fosse falar FHE, FHE seria uma sigla, não um acrônimo. Então, o PETS, o acrônimo PETS, ele fala das tecnologias de melhoria da privacidade, né? Técnicas para aumentar a privacidade. É alguma coisa que nós vamos ver já com bastante profundidade. Nós temos alguma coisa nova, né? Um outro acrônimo, que é o POTS, que, na verdade, é um pouco mais recente. O PETS vem lá da época, desde a década de 80, mas o POTS é agora, nós estamos falando dos anos 2000 para cá, que são as tecnologias de otimização da proteção. Então, é um conjunto de tecnologias, processos que aumentam a proteção. Aí nós estamos falando aqui, então, da sigla, né, FHE, que ela se refere a um sistema, né, Full Homomorphic Encryption, ou seja, sistema de criptografia totalmente homomórfica. Nós vamos definir, explicar o que é isso para usar aonde? Para usar na PEC. PEC é a computação que melhora a privacidade. Então, a FHE usa aqui. O MPC é uma outra sigla que a gente fala que é a computação multiparte, computação multipartidária segura, né? E é outro termo que nós vamos precisar entender bem como funciona, vamos explicar aqui. O PEC, que é computação de melhoria de privacidade, é mais recente, é uma estrutura que vem de alguns anos para cá sendo estudada, praticada, definida, e que dá, hoje, esse conjunto de tecnologias, essa engrenagem com esse conjunto de letrinhas aqui, realmente garantem que as práticas de melhoria e de alcance da privacidade de dados em processos computacionais é perfeitamente viável. Então, vamos entender tudo isso.